sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela, gente, então eu automaticamente, de vez em quando eu não vou ver o chat aqui de vocês, então a Gi vai acabar me falando um pouquinho o que vocês estão falando, de vez em quando eu volto para olhar também, beleza? Se vocês quiserem mandar qualquer coisa, qualquer momento, a gente vai trocando. Vamos lá. Espera aí. Minha tela tá indo aqui, né? Se alguém puder só me avisar quando estiver aparecendo. Que agora eu já não vejo mais vocês. Sim, apareceu. Boa, combinado, gente. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional, né? A Gi já falou um pouquinho aí de mim, que eu sou a Mari, mas vou me apresentar um pouquinho para vocês. E aí, para falar um pouquinho desse tema, eu trouxe a seguinte agenda. Primeiro eu vou começar me apresentando mesmo, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é inteligência emocional, então, o que é esse bicho, né? O que come, é de comer ou de passar no cabelo, como se reproduz, né? O que é inteligência emocional, porque essa palavra acabou virando uma coisa tão comum, tão falada, mas será que a gente sabe de fato o que é, né? Depois, como inteligência emocional é um tema muito amplo, e assim, gente, sinceramente, a gente poderia ficar aqui falando durante 1 hora, que é o tempo que a gente tem, 1 hora e meia, ou a gente poderia ficar falando por dias, porque a inteligência emocional, de fato, se pode ir desdobrando várias coisas. Então, a gente resolveu passar 4 dicas para vocês conseguirem desenvolver inteligência emocional de maneira mais assertiva. Então, são dicas que vocês vão sair daqui, literalmente, algumas a gente vai praticar aqui junto mesmo, eu vou tirar minha tela, vou conversar com vocês, a gente vai trocar um pouquinho. Então, quando a gente falou de, por exemplo, manda no chat, algumas vezes eu mesma vou perguntar para vocês e vou olhar as respostas para a gente realmente trocar. Acho que a ideia é ser uma troca, a gente aprender junto. Então, a ideia é que a gente passe 4 dicas para vocês saírem daqui já conseguindo botar isso em prática, né? Porque a gente sabe que é uma construção. E, por fim, a gente vai fechar com umas indicações de conteúdos. Então, tem muitas coisas legais que dá para a gente aprender inteligência emocional, vendo vários conteúdos, vendo TED, vendo filme, e eu gosto muito de ver um pouquinho de todos eles. Então, vou passar para vocês também. Combinado? Para começar, vou me apresentar um pouquinho para vocês saberem também quem está falando aqui com vocês, com quem que é essa pessoa aqui que vai falar de inteligência emocional, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu sou a Mari, isso aí já está meio óbvio, né? A Gi falou, sou Mariana, Mari, todo mundo me chama de Mari. Acho que assim como várias pessoas, se alguém me chama de Mariana, acho que eu nem olho, demora até assim, para olhar. Acho que eu sou Mari mesmo, e uma coisa que eu falo muito é que eu sou a Mari Rigoni. E por que eu botei o Rigoni grande, assim, né? Porque, primeiro, que Rigoni é uma família que é a minha família, que eu tenho muito orgulho, e eu acho que é uma parte da minha vida que me formou muito, assim, né? Então, quando a gente para pensar em inteligência emocional, em todas as coisas que a gente vai falar aí para frente, tem muito a ver com a gente ver a nossa história. E assim, contando um pouco para vocês da minha família é enorme, minha avó teve 15 filhos, então pra vocês terem noção, eu tenho 60 primos, e aí se a gente fala de inteligência emocional, todo mundo fala que o grupo de WhatsApp de família dá briga, né? Imagina o meu grupo, que tem 60 pessoas. Então, é muita inteligência emocional acumulada ao longo desse tempo aí. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de falar disso porque eu me conecto muito com o empreendedorismo e a minha família toda é formada por pequenos e médios empreendedores. Eu acho que isso tem muita relação com a Estônia também. Então, eu sempre vi minha família empreendendo, seja num negócio que foi todo mundo se juntando e crescendo, seja em alguma coisa que abriu. A minha mãe, por exemplo, ela sempre trabalhou em empresa, sempre trabalhou no banco, e aí quando ela fez uns 60 anos, ela resolveu abrir uma empresa no ramo alimentício, assim, foi super legal, a gente abriu junto, então é uma coisa que eu me conecto muito, e eu acho que tem muito a ver também com o fato de eu me conectar, assim, também, de eu ser capixaba. Eu brinco muito disso, toda vez que eu tô conversando com alguém, fazendo alguma palestra, ou dando algum treinamento, as pessoas ficam, tipo, de onde que é esse sotaque? De onde que é essa pessoa? Hoje, agora, acho que eu já tô meio paulistana já mesmo, mas eu brinco muito, eu costumo falar que eu sou lá do Acre do Sudeste. Eu vou até perguntar, vou até voltar aqui para ver vocês. Tem alguém aqui do Espírito Santo, gente? Se tiver, manda aqui no chat para eu olhar aqui. Ou vocês conhecem alguém do Espírito Santo? Olha, Júlia, Léo, gente, tô amando isso. Eu brinco, eu falo que provavelmente essas pessoas são meus vizinhos, porque assim, lá em Vitória é eu, você e alguém que a gente conhece, né? A gente sabe que é mais ou menos isso. Então, sou super capixaba, quem é de Vitória sabe que é muito bairrista, né? Então, eu gosto muito de falar isso também. E eu vim para São Paulo para trabalhar, para, tipo, conhecer várias startups, e vou contar um pouquinho dessa história aqui. Eu sou psicóloga, e aí foi desde muito tempo que eu comecei a estudar a parte de inteligência emocional, sempre me interessei pelo tema.
Eu fiz psicologia na intenção de ajudar as pessoas. Mal sabia eu que, assim, tem muita coisa que a gente vai descobrir no nosso caminho. Acho que a gente tem um sistema educacional que coloca a gente para decidir o que a gente vai fazer da nossa vida aos 17 anos, né? E isso é, no mínimo, um pouco polêmico, porque o que a gente faz com 17 anos, 18 anos, né? Enfim. E eu cresci, a minha carreira toda eu fui construindo ela em startups. Então, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa startup do mercado financeiro, uma startup que fazia Private Equity Venture Capital lá no Espírito Santo, e eu fui responsável por construir toda a parte de pessoas e etc, e fui passando por várias startups, e acabava sempre me relacionando ao mercado financeiro. Então eu trabalhei no Nubank também, hoje estou na Estônia, né, e trabalhei muito com educação. Então, desde sempre, dentro das startups, mesmo dentro do mercado financeiro, eu trabalhei com educação. E acho que no início, para mim, educação era uma coisa muito tipo sala de aula, professor, e isso, assim. E hoje a gente vê que a educação é muito mais do que isso, na verdade, né? Educação, esse papo que a gente está tendo aqui é uma forma de educação. É uma conversa que você pode ter com alguém, é educação, um filme que você assiste é educação. Então, acho que a educação, ela vem de formas muito amplas, e por isso que eu adorei estar aqui nesse convite hoje, por exemplo, para a gente trocar um pouquinho e aprender, né? E aí eu acho que todos esses fatores, eles acabam me conectando com a Estônia, no final das contas, porque eu fui chamada, tipo, quando eu vim para a Estônia, foi super engraçado, foi super legal, já conheci a Estônia há um tempo, mas acho que quando eu entrei na Estônia, de fato, foi um momento muito legal, porque foi justamente para empreender a área de educação. Então foi um negócio, tipo, que realmente casou ali, juntou de um jeito muito legal. A Estônia tem toda essa coisa de ser empreendedora, de ter o um mercado financeiro, então acho que juntou vários fatores que se combinam com toda a minha trajetória, então para mim já estava muito certo de que ia dar super certo, que seria super legal. Beleza? Feitas as devidas apresentações aqui agora, gente, qualquer momento que vocês tiverem dúvida, por favor, me falem. Tamo junto aqui. Próximo passo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é inteligência emocional, né? E aí, antes da gente começar a falar de fato o que é, como que é e etc., eu queria trazer alguns dados para vocês aqui. A importância da inteligência emocional, na verdade, né? E igual eu falei no início, inteligência emocional virou uma palavra muito tipo buzz, assim, né? Todo mundo fala de inteligência emocional, mas por que é importante de fato? E aí eu trouxe algumas pesquisas aqui, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, essa que está aqui na esquerda, né? Acho que vocês conseguem ver meu mouse. A falta de inteligência emocional hoje e a má conduta são 90% dos casos de demissão. Cara, 90%. E você pensa que tem muita empresa que contrata pela competência técnica. Então, assim, você é contratado porque você sabe fazer isso que é técnico, e você é demitido por uma questão emocional, por uma questão de conduta, de comportamento. Né? Então, isso acho que é até um negócio legal de falar, que na Estônia, assim, a gente tem uma cultura muito forte de contratar pelo comportamento, pela cultura, pela forma que as nossas pessoas são. Isso pra gente é a base, até porque, gente, técnica, sinceramente, qualquer pessoa aprende, assim, sabe? Inclusive, entra aqui, a gente ensina e vambora, assim, sabe? A gente tem muito essa cultura na Estônia de realmente ensinar as pessoas, e o mais importante é que essa pessoa tenha esse alinhamento com a gente, tenha uma conduta moral, tenha uma inteligência emocional. Então, acho que isso é muito importante. E do outro lado aqui eu trouxe a questão da inteligência emocional responder por até 45% do sucesso de uma pessoa. Então você pensa, putz, o que eu posso fazer para já tá meio caminho andado? Cara, desenvolve a sua inteligência emocional, assim. A sua inteligência emocional, ela vai contar muito mais do que, sei lá, a sua habilidade no Excel para um negócio ao longo da sua vida, assim, sei lá, para uma coisa que seja mais técnica. Tudo bem que Excel também é um negócio que todo mundo deve saber, mas, falando na parte mais comportamental, né, você já tem meio caminho andado a partir do momento que você já desenvolveu uma inteligência emocional. Faz sentido? E aí, chegamos à pergunta, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Vamos lá. O que é inteligência emocional? E eu queria perguntar para vocês mesmo, sem dar muitas respostas, eu queria ver aqui, eu queria que vocês falassem para mim o que vocês acham que é inteligência emocional. Pode me mandar aqui no chat, eu vou até beber uma água enquanto vocês mandam. Vocês estão me vendo? Se vocês não estiverem me vendo, ah, não, acho que vocês estão me vendo, né? O que vocês entendem por inteligência emocional? E, gente, não tem certo nem errado, hein? Cadê os capixabas? Hum. Saber lidar com as emoções, boa. Ó, legal, o pessoal tá alinhado aí, a Dara e a Joana, hein? Equilíbrio das emoções. Tô amando isso. Saber lidar com pressão, capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos, resiliência, empatia, ter equilíbrio. Cara, muito bom.
Ferramenta de autoconhecimento. Show, show. Muito bom. Galera, inteligência emocional, né? Vocês falaram várias coisas, eu acho que várias delas fazem super sentido. Vamos falar o que que não é, o que é, não, o que não necessariamente tem a ver com ter inteligência emocional, né? Então, ter inteligência emocional não é ser coach. Acho que vamos já começar colocando, como fala, os pratos na mesa, assim. Eu acho que o coaching, ele tem várias coisas legais, a ferramenta, a técnica, eu conheço a fundo, mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que ficou um negócio muito banalizado. Então, é importante ter muito cuidado de não confundir uma coisa com a outra, assim, sabe? Ah, inteligência emocional, aquele negócio de coaching. Não, gente, não tem nada a ver. Inteligência emocional é um negócio, assim, é uma habilidade que a gente vai explorar um pouquinho daqui a pouco, mas, assim, não tem nada a ver com ser coach. Não quer dizer que uma pessoa que tem inteligência emocional vai sair abraçando as árvores, que é uma pessoa super zen, né, que não se estressa, que ela tá aqui plena. E tem muita gente que confunde também o fato de ter inteligência emocional com ser uma pessoa que, tipo assim, meio que não sente, né, que não chora, vamos dizer. Pô, mas você tem inteligência emocional e tá chorando? Cara, não existe isso, assim, antes de inteligência emocional, todo mundo é humano. E eu até brinco, porque por eu ser psicóloga, por exemplo, e acho que, não sei se tem psicólogos aí, mas psicólogos, eles acabam passando por uma coisa que é tipo assim, ué, mas você é psicóloga e você tá estressada? Ué, não sabia que eu era um Buda, sei lá, acho que o Buda também devia se estressar, né? Então, ter inteligência emocional não é nada disso. Na verdade, trazendo uma definição expressamente dita, inteligência emocional, e aí acho que junta muito o que vocês falaram, né? É a habilidade de reconhecer suas emoções. Então, eu entendo as minhas emoções, eu entendo o que elas me dizem e perceber como elas afetam você e as pessoas ao seu redor também. Porque ninguém merece conviver com uma pessoa com baixa inteligência emocional, né? Assim, é uma coisa que você começa a se afetar também e vai respingando em você. Então, dadas as definições sobre inteligência emocional, queria apresentar esse cara aqui para vocês. Quem é esse cara? Vocês conhecem ele? Vou olhar aqui no chat, vou roubar para conseguir ver. Ah, boa. Legal. Vocês sabem o que que eles fizeram? O que que eles fizeram? Uma pessoa só, né? Você sabe o que ele fez? Boa. A galera tá sabendo. Gente, ele é o Daniel Goleman. O Daniel Goleman, ele é considerado hoje o pai da inteligência emocional, né? Então, ele que foi, de fato, desenhando a inteligência emocional como uma habilidade, ele que segmentou a habilidade em 5 pilares. Então, quando você fala que a pessoa tem muita inteligência emocional, ela tem várias formas que ela pode aplicar essa inteligência emocional. Então, a gente está falando aí de autoconhecimento, que acho que a palavra por si só já se autoexplica, né? De você, de fato, se autoconhecer e etc., saber o que você quer, onde você quer chegar, onde você está. Autocontrole, que tem muito a ver com gestão das emoções, que falaram aí, né? Saber controlar suas emoções, etc. Automotivação, que tem muito a ver com você conseguir se motivar, entender que a motivação não é uma coisa externa, não é um negócio que vem de fora, uma luz divina e estou super motivada, não é isso, né? É realmente uma coisa interna. Empatia, que eu acho que é uma palavra que muita gente já ouviu falar também, tem muito a ver com você conseguir perceber o outro, você conseguir dar esse suporte ao outro e também pedir empatia, né? Por que não? Você também pode pedir empatia para você. E sociabilidade, que com certeza vai muito além do que ser uma pessoa super legal, assim. Isso a gente vai falar um pouco aqui também, mas sociabilidade está longe de ser só aquela pessoa que faz vários amigos. Não, acho que tem muito a ver com você, de fato, criar conexões, criar relacionamentos sólidos, assim, com base em várias coisas. E aí, qual que é a nossa ideia aqui agora, gente? A gente vai abordar um pouquinho, como eu falei, né? Inteligência emocional é um tema muito amplo. Se a gente for destrinchar cada pilar, a gente senta aqui e passa o resto da quarentena conversando. Então, eu trouxe aqui 4 dicas para vocês desenvolverem a inteligência emocional de maneira mais prática, como a gente falou. E aí, quais são essas 4 dicas? Primeira dica é você se conhecer, então automaticamente ela se relaciona muito com a parte de autoconhecimento, né? Segunda dica, você racionalizar as suas emoções, então vamos entender um pouquinho, tipo, putz, mas racionalizar a emoção, emoção não é um negócio tão
irracional, como é que eu vou racionalizar uma coisa que é uma emoção que eu sinto do nada e vai assim, né? A gente vai entender um pouquinho sobre isso também. Terceira dica sobre ser resiliente, mas vamos abordar um pouquinho mais algumas formas da gente exercitar essa resiliência e o que é resiliência também. E a quarta dica é sobre a gente ter conversas difíceis, que se relaciona muito com o pilar de sociabilidade, que a gente acabou de falar que não é uma coisa de ser legal com todo mundo e etc, né? Tá bem longe disso. Beleza? Começando pelo primeiro tópico sobre se conhecer. Vamos lá, se conhecer. E o que é se conhecer, assim, né? Tipo, eu gosto muito de trazer essa pergunta. Será que você realmente se conhece? Tipo, você. E não num negócio muito filosófico, não, tá, gente? Na prática mesmo, assim, você sabe onde você tá hoje, você sabe onde você quer chegar, as coisas que você realmente gosta, as coisas que você realmente se importa. Porque se você parar pra pensar, assim, a gente cresce num meio que é meio, por exemplo, beleza, igual eu falei, com 17 anos você tem que escolher sua carreira lá, né, pro resto da sua vida. E com 17 anos, dificilmente a gente realmente se conhece, vocês não concordam? Então, tem muita gente que automaticamente vai escolher o curso que vai fazer, não que o curso vai ditar a sua vida, tá, gente? Pelo contrário, eu acho que é um kick-off ali da vida, mas tem muita gente que vai começar a escolher curso dentro de faculdade, que é, vamos dizer, tomar as primeiras decisões com base em, eu vou fazer engenharia, porque eu gosto de matemática e eu gosto de física, então engenharia é legal, vai ser ótimo, vou ser um engenheiro. E eu falo até por mim, por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer psicologia, eu falei assim, cara, eu vou fazer psicologia, porque eu me formo, vou abrir um consultório, terei vários pacientes e pronto, eu não preciso fazer mais nada da minha vida, eu não preciso, tipo assim, além disso, né, eu não preciso estudar mais nada, tá lindo aqui, beleza, vou ficar ali sentada, eu no meu divã, esperando o paciente chegar. Trouxa. Quem dera, né, gente? Quem dera não, porque depois quando a gente se conhece mais, a gente vê que tem muitas decisões que a gente pode tomar e que fazem muita diferença na nossa vida em função do autoconhecimento. Então, sobre essa questão de se autoconhecer, eu adoro essa frase, não sei se vocês já tinham reconhecido aqui, quem estava aqui, esse capetinho aqui. Ele é o gatinho lá da Alice no País das Maravilhas, né? E essa cena, não sei se vocês já viram o filme, a Alice, ela chega para ela e ela tá meio perdida e ela fala assim, gato, para onde que eu vou? Me ajuda, não sei o quê. E aí ele pergunta para ela, para onde que ela quer ir, para onde que ela vai, qual que é o caminho. E ela, tipo, eu não sei. Aí ele, bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você pode ir para qualquer lugar. Não é fácil? E eu acho que isso tem várias metáforas, assim, né? Por exemplo, o negócio do barco. Se você tem um barco que não tem um destino, qualquer vento vai levar. Bater um vento puxa para cá, bater um vento puxa para lá. Vai ser mais ou menos isso, né? E aí, eu gosto muito de relacionar, assim, eu acho que você tem, na vida, acho que isso é uma questão de escolha também, você se autoconhecer, né? Você se questionar e pensar o que você vai fazer, e entender um pouco da sua história, porque acho que tem uma opção que é você ir num ritmo meio Zeca Pagodinho, que eu brinco, que é tipo meio deixa a vida me levar, vida leva eu, ou você de fato pega e puxa a responsabilidade para você. E assim, eu acho que não tem certo e errado, acho que só tem um ponto de que, se você vai no ritmo deixa a vida me levar, você também não pode reclamar dos resultados que você está tendo, porque você está deixando a vida te levar. Então, acho que isso é uma coisa de protagonismo, uma coisa de você realmente querer se conhecer para, de fato, tomar as decisões que fazem sentido para você. E aí, eu acho que quando a gente fala sobre se conhecer, tem algumas reflexões básicas e fáceis da gente fazer, e assim, é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Assim, não pensem que nessa live eu vou falar sei lá, o suprassumo do autoconhecimento e a gente vai sair daqui conhecidíssimo. Não, não vai ser isso, nem de longe. Realmente a ideia é que vocês sejam meio que picadas por uma formiguinha para começarem a trabalhar mais isso, se vocês não já estiverem trabalhando. Então, acho que quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente tem que pensar que, assim, o dia que a gente está hoje é um pinguinho de toda a sua história, de tudo que já aconteceu. E toda a sua história, todas as suas conquistas, todas as coisas que já aconteceram que você sente que, sei lá, foi uma fraqueza ou que te fortaleceu, isso faz parte de uma jornada que te construiu até hoje. Então, como eu falei ali no início, né, que eu me apresentei, putz, eu ser Rigoni, eu ser da minha família, e minha família ser grande, eu crescer com essa família grande, com certeza me formou para a pessoa que eu sou hoje, assim, sabe? Eu, sei lá, meus pais se divorciaram, com certeza isso me formou para quem eu sou hoje. Sei lá, eu ganhei o gato quando eu era criança, esse gato fez parte de toda a minha vida. Isso vai formando você ao longo da sua vida, isso vai formando a forma que você pensa e automaticamente vai te direcionando para uma coisa que você quer ou que você não quer.
Então, eu acho que essas perguntas são perguntas primordiais para a gente começar a pensar um pouquinho em como que a gente pode se conhecer, sabe? Então, qual que é a sua história? Já parou para refletir, por exemplo, sei lá, nos 10 principais tópicos da sua vida desde quando você nasceu até hoje? Qual a influência que esses tópicos têm em como você se comporta? Porque se você parar para pensar, tem pessoas que passaram pela mesma coisa que a gente e se comporta de forma diferente, porque cada um vai ter a sua história. Quais foram as suas conquistas? Como que você conquistou elas? Como que você chegou a elas? Então, fazer essa elaboração, ela faz toda a diferença para você começar a pensar nesse autoconhecimento. E eu gosto muito de falar de autoconhecimento e falar de tomada de decisão, porque é uma coisa que está muito relacionada, assim. Quando você fala de autoconhecimento, você fala, beleza, eu tô aqui, esse é meu autoconhecimento. Como que você faz para chegar onde você quer chegar? Tomando decisões. E a tomada de decisão, tem até aquela música, acho que é do Chorão, né, que ele fala, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Então, quando você toma uma decisão, você abre mão de outra coisa. A pessoa que não se conhece, que não, tipo, exercita esse autoconhecimento, vamos dizer assim, ela vai tomar uma decisão sem necessariamente saber para onde que ela está indo. E ela pode perder uma outra decisão que talvez seria que ela preferiria, sabe? Preferiria, sei lá. Então, a importância da gente analisar o autoconhecimento não só nesse papo meio fluff de é importante se autoconhecer. Cara, isso faz uma diferença gigante para a decisão que você vai tomar nos seus próximos passos de carreira, de vida, de relacionamento, de todas as outras coisas. E sem contar que quando você se autoconhece mais, você tomar decisões fica muito mais fácil. Então, por exemplo, eu lembro de um caso assim muito marcante para mim. Eu acho que eu comentei com vocês, né, que eu trabalhei no Nubank, aquela empresa do cartão de crédito roxo. E quando eu trabalhei no Nubank, tipo, pô, o Nubank é super legal, todo mundo fala do Nubank, bacana, nananã. Só que eu saí do Nubank para ir para uma startup de educação que tinha 10 pessoas. Eu era a primeira pessoa da empresa a trabalhar em São Paulo, tipo assim, o resto era todo mundo de Curitiba. Era uma startup de educação. E quando eu fiz essa mudança, as pessoas viraram para mim e falaram assim, cara, você é louca? Como é que você saiu de tipo, uma startup, tava bombando, né, na época, então, que eu entrei, era tipo, tava meio recente, então todo mundo falava muito, não sei o quê. Como é que você saiu do Nubank para ir para Conquer, para uma startup de educação e etc? Como é que foi isso? Eu falei assim, gente, na verdade, assim, foi... É claro que, assim, toda decisão, não é que eu saí e fui, tipo assim, beleza, tchau, galera. Não, eu tinha vários amigos lá, eu adorava o ambiente de trabalho, existe a insegurança de você entrar no desconhecido, mas para mim foi uma tomada de decisão muito tranquila, porque para mim eu tinha total clareza de que a startup ela ia me direcionar para onde eu quero ir. Então, eu não tive esse momento de tipo assim, tá louco. Não, gente, isso é uma questão de tomada de decisão a partir do momento que você se conhece. Eu acho que isso facilita muito quando você tem esse autoconhecimento desenvolvido. Beleza? Então, aqui a gente trouxe, em cada tópico, a gente trouxe algumas dicas práticas de como que você pode melhorar o seu autoconhecimento. Eu acho que a gente já começou falando um pouquinho ali sobre aquelas perguntas que eu acho que são importantes de serem respondidas, mas colocando aqui na prática, acho que é literalmente repensar a sua história, assim, sabe? O que fez você se tornar quem você é hoje? E aí, aquele exercício que eu comentei de você pensar nos seus 10 principais acontecimentos da vida aí, cara, literalmente, pega uma folha de papel e começa. Qual que é o primeiro acontecimento importante que eu lembro? Desenha. Qual que é o outro? Desenha, anota, escreve, sei lá, bota um post-it, colore, faz o que você quiser. E vai escrevendo. Depois você olha para aquele mapa ali e fala, cara, o que que isso aqui me formou? O que que isso aqui fez a diferença para mim? Sabe? E aí, acho que outra coisa importante é de você observar os seus comportamentos e as suas escolhas. O que que fez você tomar uma decisão? O que que fez você se comportar de tal forma? Olha o seu comportamento perante tal situação e o comportamento de outra pessoa perante tal situação. Por que que é diferente? Qual que é a história de fulano, qual que é a minha história? Sabe, começa a fazer essas comparações, assim. Eu acho que uma coisa super importante, que não tem como eu não falar, eu falo que análise nunca é demais. E quando eu falo de análise aqui, eu falo de análise com psicólogo, terapia, tem vários termos, né? Eu, particularmente, faço análise há mais de 10 anos. Fala, nossa, Mariana, mas 10 anos você não se conheceu ainda? Ó, filho, tá? Chega, assim, né? Então, já desisti de me conhecer. Não é isso, gente. Acho que o autoconhecimento, primeiro que acho que o autoconhecimento nunca é demais. Segundo que quanto mais você se conhece, mais coisas você vai descobrindo. E, assim, você está se conhecendo, mas o mundo também está mudando. Então, você se entender no mundo que vai mudando, a gente ainda mais nesse cenário, né, que tudo está mudando super rápido, nunca é demais. Quem aí durante a quarentena, por exemplo, não está tendo comportamentos que nunca esperava, assim, sei lá, nunca imaginava.
desde assim, virar um Masterchef na quarentena, e acho que eu me incluo nessa, de várias pessoas que estão criando novos hábitos, criando novos gostos, até, sei lá, descobrir alguma coisa que está te incomodando, que você não está gostando, e assim por diante. Então, por isso que eu falo, o autoconhecimento é uma coisa que tem que andar em conjunto. E por fim, eu acho que tem essa ferramenta aqui bem legal, e ela é bem prática, na verdade, que vocês podem usar, que é o Ikigai. O Ikigai, ele é tipo um frame japonês, assim, que eles criaram como se fosse a busca pela felicidade. Eu sugiro que vocês olhem ele depois, é bem facinho, e vocês preencham mesmo, sabe? Entendam um pouquinho de cada um desses tópicos, para vocês chegarem nesse Ikigai, que seria tipo o propósito, assim, sabe? O aonde você quer chegar, como que você faz para chegar nele. Show? Então, vamos lá. Falamos um pouquinho sobre a parte de se conhecer, e agora a gente vai falar um pouco sobre racionalizar as emoções de fato, né? Sobre racionalizar as emoções, gente. Como assim? Como é que eu vou racionalizar uma emoção? Que é um negócio tão irracional, vamos dizer. Primeiro, para a gente começar a falar sobre racionalizar a emoção, eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é uma emoção. O que é uma emoção, né? E eu queria saber de vocês, de novo, o que vocês entendem por uma emoção? O que vocês já fizeram? O que vocês já viram sobre o que é uma emoção? Falem aí para mim. Alguém já parou para pensar no que é uma emoção? Ai, Mariana, acho que meu coração batendo é uma emoção. Reagir a um comportamento, boa. Sentimento à flor da pele, sentimentos ligados a algo que acontece, o que você sente mediante uma situação, gostei. Forte que influencia os meus atos. Reações despertadas por algum evento, achei legal. Boa, muito bom. Galera, o que são as emoções? Esse Atkinson aqui, sei lá como é que fala esse nome complicado, ele é um pesquisador, psicólogo, e ele define a emoção como uma condição complexa que surge em resposta a determinadas experiências de caráter afetivo. Traduzindo, emoção é uma resposta que você tem, que o seu corpo tem, quando alguma coisa acontece com você. Então, tipo, alguém pegou, buf, te deu um susto. Várias emoções são despertadas, seu coração acelera, você pode começar a suar, você pode ficar trêmulo, né? Essas são as emoções, assim, que vão surgindo. E as emoções, se a gente for parar para pensar de uma maneira mais biológica, eu acho interessante a gente pensar, porque no final das contas, a emoção não é um negócio que surge do nada ali na sua cabeça, assim. Ela advém de uma coisa biológica e fisiológica. Então, existe um sistema límbico, que é uma parte do seu cérebro, e esse sistema límbico, ele é responsável por essa parte das reações, das suas emoções. Então, por exemplo, se a gente pegar, eu gosto muito de falar que ele é muito responsável por esse sistema de luta ou fuga, né, fight or fly, que eles falam. Então, quando a gente fala dessa questão da luta e fuga, das emoções e etc., se você pegar lá na Idade das Pedras, lá, na época dos Flintstones, antigamente o ser humano, ele vivia para caçar, né, ele ficava caçando e fugindo de predador. Então, era um dia da caça, outro dia do caçador. E ele estava ali caçando, sei lá, o elefante, do nada surgiu um leão, ele podia ser caçado. Então, era literalmente luta ou fuga. Ou ele partia para lutar com o leão, ou ele fugia do leão. Ainda bem, assim, hoje não corre o risco de entrar um leão aqui na nossa casa do nada e ativar o nosso sistema de fuga, mas é importante a gente entender que as emoções, elas são substâncias químicas liberadas do nosso corpo. Não é um negócio que, tipo assim, é incontrolável, é irracional, sei lá. São substâncias químicas que são liberadas no nosso corpo. E a partir do momento que a gente começa a tomar um pouco mais de consciência sobre isso, a gente para de ser controlado pelas emoções, entende que isso é uma coisa química, uma coisa física, que a gente pode utilizar de armadilhas para blindar dessas reações, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito importante da gente falar, que, assim, primeiro ponto, nenhum excesso é bom. Tipo, se a gente fala de uma pessoa, geralmente quando a gente pensa em emoção, em falta de controle emocional, etc., ou a gente pensa numa pessoa que tá sempre pé da vida, estressada, sei lá, sai quebrando tudo, ou a gente pensa numa pessoa que tá ali triste, com depressão e etc. E na verdade, se a gente parar para pensar que tem uma pessoa que ela tá sempre feliz, que ela nunca fala das emoções dela, que ela tá sempre naquele espírito lá em cima, sei lá, megalomaníaca, cara, alguma coisa está errada ali também, porque provavelmente essa pessoa está escondendo as emoções dela em algum lugar, em algum momento essa história, né? Então, primeiro, nenhum excesso é bom.
E um segundo ponto que eu gosto muito de falar e que eu associo muito com o valor da Stone, que é o live the ride, né? Que é você aproveitar o caminho, aproveitar a jornada. Então, não é o fim do mundo. Geralmente, quando a gente está no meio dessas emoções, a gente tem a sensação de que é o fim do mundo, né? Tipo, nossa, vai ter isso essa semana, esse dia acabou, esse é o pior dia da minha vida. Pergunta, quantos piores dias da vida de vocês já tiveram? Assim, a gente esquece os piores dias da vida que a gente já teve, assim, sabe? E é terrível, porque a gente esquece, aí chega um negócio e a gente entende que a gente nunca mais vai superar aquilo. Então, pensem, não é o fim do mundo. Eu sei que tá parecendo o fim do mundo, né? Até porque tem chuva de gafanhoto, ciclone, coronavírus. Tá parecendo o fim do mundo, mas eu acho que não é. Então, pensando no caráter emocional aqui, não é o fim do mundo. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora, eu queria fazer um exercício com vocês sobre essa parte de gestão das emoções, assim, para a gente começar a brincar um pouquinho mais. Eu queria que vocês imaginassem as seguintes situações que eu vou mostrar aqui para vocês, e aí que vocês deem uma nota de 1 a 10 para o nível de gravidade dessa situação. Então, eu vou mostrar a situação aqui e vocês mandem ali no chat qual nota que vocês dão de 1 a 10 para essa situação, beleza? Eu vou ir trocando a tela para conseguir ver as respostas de vocês. Vamos lá. Primeira situação. Uma pessoa te fechou no trânsito e você quase bateu. De 1 a 10, qual que é o nível de gravidade dessa situação? Eu vou vir aqui para ver vocês. E que beleza, quanta resposta. 3, 6, 2, 8, 3, 1. Legal, teve alguém que deu 9. Bacana, show. Próxima pergunta. Seu colega de trabalho apresentou uma ideia sua como se fosse dele. Em resumo, ele roubou a sua ideia, pegou lá e falou, olha, líder, que lindo esse projeto meu. De 1 a 10, qual que é a nota que você dá para gravidade? Eita, 9, 10, 10, esse cara tá de sacanagem comigo, roubando meu trabalho. 8, 7, 10, boa, legal. Próxima pergunta. A recrutadora atrasou sua entrevista em 1 hora. Então, você estava fazendo um processo seletivo e a recrutadora atrasou sua entrevista. De 1 a 10, qual que é a gravidade dessa situação? Que legal, adoro fazer esse exercício. Vocês estão vendo que tem gente que dá 8, tem gente que dá 1, tem gente que dá 9, tem gente que dá 3. Legal. Próxima. Você recebeu um feedback que você não concorda. De 1 a 10, qual que é a gravidade dessa situação? Muito legal. Próxima e última pergunta. Você descobriu que só você está fazendo o trabalho que era para ser em grupo. Então, o trabalho era para ser em grupo e só você está fazendo aquele trabalho. De 1 a 10, qual que é a gravidade da situação? Ó, uma pessoa botou 10, tem 1, tem outra pessoa que botou 10, 8, 5, 7, 5, 9. Legal. Boa. Gente, vou fazer essa reflexão aqui junto com vocês, que vocês também estão acompanhando o chat, né? Vocês repararam a diferença? Tem gente que deu, sei lá, 9 para a pessoa que te fechou no trânsito e você quase bateu. Tem gente que deu 1. Tem gente que deu 10 para entrevista, sei lá, 8, 10 para a recrutadora que atrasou a entrevista. Tem gente que deu 2. Então, assim, a régua emocional de cada um, a régua crítica da situação de cada um é muito diferente. E, assim, não é que existe um certo ou um errado, mas existe o nível de gravidade da situação e como a gente vai reagir àquela situação. Então, por exemplo, agora, vamos dizer que a gente deu 1 ali para o número 2, para a pergunta, para a frase número 2. Só que aqui, eu estou sentada aqui na minha cadeira, na minha casa, vocês estão aí na casa de vocês, está tudo bem, tudo legal. E na hora? E na hora que você vê a pessoa de fato fazendo isso? Como é que é a sua reação? Porque uma coisa é você avaliar a gravidade da situação. O quão grave é essa situação? Por exemplo, uma pessoa te fechou no trânsito, você quase bateu. O quão grave é isso? Você quase bateu, tá todo mundo bem, ninguém tá mal. Pô, foi um susto, mas tá todo mundo bem. Se você ficar lá buzinando, gritando, baixando a janela e, sei lá, xingando a pessoa, pode dar muito mais problema e aí sim a gravidade aumentar muito mais. E aí todas as situações aqui podem melhorar ou piorar dependendo da sua reação. Então esse exercício ele é muito importante para a gente começar a racionalizar as emoções. Para você olhar uma situação e tentar dar uma nota para a gravidade dela, para a partir daí você decidir como que você responde. Então, é uma comparação simples, assim, da gravidade da situação versus o nível da minha reação.
Então, quantas vezes vocês não tiveram alguma situação que vocês tiveram uma reação totalmente desproporcional e depois falaram, cara, não acredito que eu fiz isso. E essa reação, gente, não pensem só em pessoas explodindo, não, tá? Porque pode ser a pessoa que se encolheu lá no canto da sala e ficou ali, né? Pode ser a que quase entrou dentro de si mesmo, assim. E aí, qual que é a sugestão aqui, o pulo do gato, vamos dizer, dessa parte de racionalizar as emoções? É a gente ter uma régua de resposta. Então, eu vi uma situação e eu consegui avaliar a gravidade daquela situação. Antes de eu pensar no nível da minha reação, deixa eu dar uma nota e entender. Se eu dei a nota de 1 a 3, eu vou respirar e vou ignorar. Por exemplo, para mim, se uma pessoa me fecha no trânsito e eu quase bato, isso é uma coisa estritamente pessoal, cara, eu provavelmente vou ficar nervosa, vou ter vontade de buzinar, sei lá, mas eu vou falar, cara, se eu fizer isso, pode piorar muito. Então, vou colocar um 3 e vou respirar e ignorar, sabe? Se for de 4 a 6, responde, mas responde com calma. Então, para ali, pensa como que você vai responder e etc. Se for de 7 a 9, você já tem que responder com mais intensidade. E aí a gente pode pensar em diferentes níveis de gravidade, né? Por exemplo, putz, se acontece alguma coisa de que, sei lá, alguém bateu no seu carro e você tá com uma pessoa que se machucou, é caos, é 10, você levanta, sai correndo, pega aquela pessoa. Por quê? Porque você, de fato, tem uma gravidade nessa situação, né? Você está correndo, tem um risco de vida que está do seu lado, tem o seu risco de vida, tem uma questão do seu carro, que você vai possivelmente perder dinheiro, de fato, ali. Então, usar um pouco dessa régua para a gente balancear um pouco mais as emoções, sabe? Para a gente não achar que todas as emoções têm gravidade número 10. Se tudo tiver 10, gente, é loucura. Não tem condição, assim, sabe? Tipo, se tudo tiver 10, a gente tem que parar e falar, peraí, deixa eu entender por que isso tá me trazendo esse nível de reação, esse nível de gravidade. Faz sentido? É uma forma boa da gente deixar isso bem prático e deixar um pouco mais racional a emoção. Então, na prática, como que a gente pode fazer para racionalizar as emoções? Né? Eu acho que tem algumas coisas, além da gente já poder utilizar essa régua aí de medir a nossa emoção, tem uma questão de, primeira coisa, aconteceu alguma coisa, você já sentiu aqui, ó, tum-tum, já deu aquela aquecida no coração, já deu aquela apertada, dá um tempo. Se for numa reunião, sei lá, gente, vamos voltar daqui a meia hora? Super ok, super ok. Vamos voltar daqui a pouquinho? Vamos dormir nesse assunto, depois a gente volta? Sabe? Dá um tempo, vai lá, respira, dá uma volta no quarteirão, sei lá. Volta para você, de fato, ter uma mente um pouco mais clara para, de fato, responder, ao invés de se confundir com o seu nível de reação, com a gravidade da situação e assim por diante. Uma outra forma legal de exercitar isso é você se tornar um espectador da situação. Então, você tenta fazer, e assim, gente, é uma coisa que assim, tô falando para vocês agora e tentem literalmente se forçar a colocar em prática, sabe? Só vai depender de vocês. Ah, Mariana, mas você falando aí, cara, impossível, na hora eu tô bravo, na hora eu tô bravo. É escolha de vocês, assim, no final das contas. Então, parei aqui, você é o espectador da situação. Eu vou olhar para a situação. O que está acontecendo nessa situação? O que eu quero? O que essa pessoa quer? Por que está começando esse conflito? Como que é essa situação? Se olha de fora, sabe? Olha a big picture, assim, né? Olha a imagem por completo. E aí, essa parte de racionalizar a emoção, além da régua que a gente falou, tem um exercício que eu faço que funciona muito para mim. Que é assim, putz, vai acontecer alguma coisa e eu tô ansiosa, tô tensa. Às vezes a gente não sabe nem dizer porquê, né? Às vezes a gente tá, tipo, só ansioso. Putz, tô ansioso. Mas por que eu tô ansioso? Insiste no porquê e vai literalmente cavando. Eu acho que eu tô ansioso por causa disso. Putz, acho que eu tenho uma apresentação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem na prática, assim. Teve uma situação que eu tinha que dar um workshop para mais de 1.000 pessoas e era presencial. Então, era eu e 1.000 pessoas. E aí, obviamente, eu tava um pouco ansiosa. Eu falei, cara, tô ansiosa e tal. Mas por quê? Putz, por causa disso, não sei o quê. Por causa da apresentação, tem aquela coisa que eu não tô muito confortável. Não sei o quê. Beleza, cheguei numa causa raiz, sabe? Então, não fica na emoção. A sua emoção, toda emoção tem uma necessidade por trás. Vai na necessidade, não na emoção. A emoção é uma substância que está sendo liberada no seu cérebro. Ponto. Qual que é a causa raiz? Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Cheguei na causa raiz? Beleza, então eu tô tenso por causa disso aqui. Qual que é o pior cenário? O pior cenário desse workshop para 1.000 pessoas, sei lá, putz, se eu caísse no meio da apresentação ali, no palco, se eu cair, eu levanto e faço uma piada.
Beleza, achei uma solução. Ah, meu computador deu pau, não tá funcionando, perdi minha apresentação. Cara, eu sei a apresentação, eu me garanto, eu vou estudar essa apresentação antes, vou saber de cabeça e vou usar ali na hora, me livrei do outro pior cenário. Então, qual que é o pior cenário? Ah, eu vou, sei lá, ficar desempregado, vou ter que ir pra rua. Ah, sei lá, tem alguém da sua família que te abriga, sabe? Na pior das hipóteses, assim, sabe? Então, realmente, tenta pensar no pior cenário e na causa raiz. Sai da emoção, sai da substância química, vem para a prática. É bem racionalizar a emoção mesmo. E acho que, por fim, tem uma coisa bem simples, que é, tá dentro do seu controle ou não? Porque tem coisa que simplesmente não vai estar dentro do seu controle. Eu lembro muito de um processo seletivo que eu fiz, tipo assim, quando eu estava na faculdade ainda, eu queria muito passar no processo seletivo, o processo seletivo tinha prova, tinha um monte de coisa. Eu estudei demais para esse processo seletivo, estudei, fiz tudo, passei em várias etapas, chegou na última etapa, eu não passei. Cara, eu não fiquei triste, não fiquei mal, não fiquei nem pensando em nada. Por quê? Porque do meu lado, da minha parte, eu tinha certeza que eu tinha feito o meu melhor. Eu tinha certeza, assim, do meu lado, eu falei, cara, do meu lado não tinha nada que eu podia fazer melhor. Nada. Tinha certeza, sabe? Então, tipo, tá dentro do seu controle? Ou isso que está acontecendo tem um terceiro que está influenciando e está tirando tudo do controle, assim. Então, se não está dentro do seu controle, cara, outra pessoa que lide com a inteligência emocional dela, assim, sabe? Eu acho que tem que ter um momento que, e não é nem uma coisa de egoísmo, não, é uma coisa da sua inteligência emocional também. Beleza? Gente, então aqui, ó, nas 4 dicas para desenvolver. Lembrando que a gente já falou um pouco sobre o que é inteligência emocional, né? A gente já falou do Daniel Goleman, já falamos dos 5 pilares, né? Vocês lembram aí dos 5 pilares? Quem lembra dos 5 pilares? Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Qual que é o primeiro pilar que a gente falou? Tô vendo o chat aqui para vocês me responderem. Boa! Uhul! Autoconhecimento. Qual que foi o outro? O outro? Autocontrole. Depois a gente falou daquela coisa de que tem que ser interno, de que não pode ser externo. Automotivação. Depois a gente falou de empatia. Boa, Thailand. Boa, Júlia. Lucas. E por fim, a gente falou de sociabilidade. Várias pessoas já falaram aí. Massa, isso mesmo. Então a gente está aí abordando um pouco essas dicas, costurando com 5 pilares, beleza? E a gente também falou de se conhecer, então todos aqueles exercícios que a gente falou, né, da gente se questionar, pensar nossa história, botar num papel, racionalizar as emoções, a gente pode usar uma régua de emoção, a gente pode se distanciar, ver um pouco de fora, né, dar aquela esfriada na emoção para amenizar a substância ali e voltar. Beleza. Agora a gente vai para a parte de ser resiliente. E eu adoro essa parte de ser resiliente, porque resiliência é uma palavra que por si só já traz algumas indagações, né? Então, o que é resiliência? E aí eu vou perguntar de novo para vocês, se tiver alguém de exatas aí, algum engenheiro, algum físico, o que é resiliência? Literalmente ali. Quem sabe dizer? Existe um conceito, né, na física. Boa. O que mais? Capacidade de voltar ao estado original. Alex, você é engenheiro? Antônio, Rodrigo? Todo mundo é de exatas, estou sentindo. Não? Você é o quê, Alex? Administrador. Ah, mas você já deve ter visto isso na escola, vai. Todo mundo já viu sobre isso na escola também. Mas beleza. Gente, resiliência, se a gente for pegar o conceito da física mesmo, é a capacidade que um corpo tem de readquirir integralmente as suas propriedades anteriores depois que um agente externo cessa a sua ação sobre ele. Nossa, quanta palavra difícil. Ou seja, pegou uma mola, pega a mola aqui, estiquei, voltou. Estiquei, voltou. Então, eu submeto esse estresse nela, mas ela volta. Então, a mola, ela é um objeto muito resiliente. É claro que se eu puxar a mola com toda a força do mundo, submeter um estresse muito grande, aí a mola pira também, como qualquer pessoa. Mas é basicamente essa capacidade de voltar ao estado anterior, né? Mas, trazendo isso um pouco mais para o nosso mundo, e eu gosto muito dessa definição de resiliência, que é que o Rocky Balboa traz. Não sei se vocês já viram já viram filme, etc. Mas o que o Rocky Balboa fala? E eu gosto muito dessa fala dele, porque se você for no escritório da Sony aqui em São Paulo, tem uma sala chamada Resiliência e tem essa frase na parede.
e também tem umas luvinhas de boxe, tem toda uma decoração bonitinha. Então, o que ele fala com essa frase? Aí vou traduzir caso alguém não consiga entender. Ele fala que não importa. Ele está numa conversa, né, nesse momento da cena, e ele fala que a vida, ela não é sobre o quanto você consegue bater, assim, não é o quanto você consegue bater, o quão forte você consegue bater, mas sim quanto você consegue aguentar alguém, tipo, a porrada, assim, vamos dizer, né? Então é muito mais sobre o quanto você consegue apanhar e continuar movendo em frente. É quanto você aguenta, mas continua movendo em frente. E aí ele fala, né? That's how winning is done. Ou seja, é assim que a vitória acontece, é assim que você vai vencendo, assim, né? Então, quanto você consegue aguentar e levantar. E eu acho que isso é muito significativo, porque geralmente, quando a gente vê uma pessoa, tipo, de sucesso na vida, putz, a gente vê a pessoa quando ela tá lá no topo, a gente vê a pessoa quando ela tá lá em cima. Ninguém vê o limbo. Qual que é o limbo? E aí tem muita gente que não chega lá em cima porque parou no limbo. Tem muita gente que não chega lá em cima porque ficou lá embaixo. E assim, a vitória, de fato, ela acontece no limbo. Ela não acontece quando você tá lá em cima, porque para você estar lá em cima, você teve que vencer o limbo. Né? E eu acho que isso é bem significativo com relação à resiliência. E eu lembro muito só voltando aqui, eu lembro muito de um caso teve uma outra situação que aconteceu comigo e que me marcou muito, assim, que eu lembro quando eu participei de um outro processo seletivo. Olha, gente, processo seletivo tem história, viu? Participei de um outro processo seletivo, eu tinha acabado de formar, eu acho, alguma coisa assim. E eu também queria muito participar desse negócio e tudo, estava super animada e tal. E aí também fui lá, última etapa, não sei o quê. Cara, não passei. Não passei. O tanto que eu chorei, chorei. No outro dia eu acordei que eu nem abri o olho. Aqui, ó. Assim. Não conseguia ver nada. Minha mãe virou para mim e falou assim: minha filha, hoje é sábado. Você se mata de chorar até domingo. Segunda-feira, vambora. Então, assim, se deu tempo para se recuperar, mas garanta que você vai sair da recuperação, assim, sabe? Existe um momento para resiliência e vambora. E aí eu gosto muito de trazer aqui, que eu já tinha até dado spoilers para vocês, da Carol Dweck. A Carol Dweck, ela até escreveu aquele livro sobre o mindset, não sei se vocês já viram, mas ela é doutora em psicologia por Harvard, né? E ela fez uma pesquisa bem interessante sobre como os diferentes mindsets afetam as trajetórias das pessoas. Vou contar resumidamente como é que foi a pesquisa dela para a gente se situar aqui. Então, o que ela fez? Ela pegou um grupo de crianças e falou assim, gente, ó, temos um grupo de crianças, eu vou dar um teste fácil para vocês. Vocês façam esse teste e vamos ver como é que vai ser o resultado. Depois que ela deu o teste, as crianças fizeram e etc., ela separou as crianças em 2 grupos, aleatoriamente, não tinha uma seleção específica para isso, e virou para o grupo A ali das crianças e falou: nossa, vocês devem ser muito inteligentes, por isso que vocês foram bem nessa prova, parabéns. Para o grupo B, ela virou e falou assim: nossa, vocês devem ser muito esforçados, por isso que vocês foram super bem na prova. Então, resumindo, um teste fácil, grupo A, grupo B, crianças inteligentes, crianças esforçadas. Beleza? Depois ela virou e falou assim, gente, agora eu vou dar um teste impossível para vocês. Impossível, assim, não dá para terminar, mas beleza, vamos fazer. Testem aí, vejam como é que vocês vão. Teste impossível. Quem que vocês acham que foi melhor nos testes? O grupo A ou o grupo B? Quero respostas aqui no chat, estou aqui já olhando. As crianças inteligentes ou as crianças esforçadas? Nossa, gente, mas e as crianças inteligentes? Todo mundo acha que o grupo B? Opa, temos um grupo A, não teve diferença. Que mais? Que mais? As esforçadas. Legal. Boa. Gente, quem foi melhor foi o grupo B, das crianças esforçadas. Por quê? As crianças inteligentes, elas construíram um mindset de que elas eram inteligentes. E o que acontece quando você faz isso, né, nesse sentido? Qual foi a importância dessa palavra? Porque inteligência, vamos dizer que ela tem um limite. Ah, eu sou inteligente para isso, mas eu não sou inteligente para isso. O esforço, não. O esforço, ele faz parte do processo. Então, eu posso ter que me esforçar muito ou eu posso ter que me esforçar pouco. Mas eu vou continuar me esforçando. E o esforço, ele faz parte do processo, né? Então, as crianças inteligentes, eu acho que isso é um negócio que se você for parar para refletir, pensa aí na época de vestibular, vai. Quantas pessoas não falaram, tipo assim, ah, eu queria, sei lá, fazer medicina, mas acho que eu não consigo passar, acho que eu não sou inteligente para isso, então eu vou fazer, sei lá,
outro curso. Ah, eu queria fazer não sei o quê. Ou até com outras coisas, saindo dessa parte de vestibular, tipo, ah, eu queria entrar na vaga de tal empresa, mas acho que, putz, acho que não dá para mim. Aquela coisa do eterno areia, muita areia pro meu caminhãozinho, assim, sabe? Quantas vezes a gente não já ficou nessa situação? E aí, opa, e aí essa parte do esforço em si é uma coisa que não tem limite, é uma coisa que faz parte do processo. Então, a Carol Dweck, ela dividiu, a partir dessa experiência, ela dividiu as pessoas em dois tipos de mindsets, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Mindset fixo é justamente aquela pessoa, eu brinco, fala que para em qualquer topada, e não que topa qualquer parada. Então é aquela pessoa que, dependendo da situação, ela, putz, muito para mim, putz, não dá, pô, não consigo. Aquela pessoa que você dá um feedback e ela, eu? Mas você não viu fulano? Sabe, tipo, nada é com ela, assim, a coisa é muito externa. Então tem muito essa coisa de tipo assim, ah, não dá para mim, eu não consigo. Tem muito essa como se fosse essa capacidade que fosse se limitando, a pessoa vai se limitando. E o mindset de crescimento, ele entende que para qualquer coisa que você vai fazer, você vai precisar de esforço. Né? Então, eu não tenho eu recebi um projeto novo aqui, eu não faço ideia de como que ele começa. Cara, beleza, pergunta, sabe? Vai atrás. Ele pergunta, ele testa, ele fala com alguém, ele fala com fulano, ele fala com ciclano, ele joga no Google, ele dá um jeito, mas ele não dá para trás, assim, ele não volta, entendeu? Inclusive nos testes ali, nas provas que ela aplicou, as pessoas do mindset de crescimento, elas ficaram muito mais tempo tentando fazer a prova, enquanto as pessoas, as crianças inteligentes, elas desistiam com muito mais facilidade, porque para elas a batalha já estava perdida. E aí, uma pergunta que não precisam responder, mas qual mindset vocês acham que vocês têm? Parando para pensar na atitude de vocês, assim, como que vocês reagem quando vocês recebem um projeto novo, quando vocês recebem alguma coisa nova para fazer? Como que é? Assim, ou quando alguém te dá um feedback? Gente, a notícia boa é que no final das contas, todo mundo tem um pouquinho dos dois, tá? Não existe só um, só outro. Quem nunca não se sentiu assim, né? De putz, acho que eu não consigo esse projeto. Ai, acho que eu não consigo fazer isso, né? Quem nunca? Então, todo mundo tem um pouquinho dos dois. E existe uma coisa no nosso cérebro chamada plasticidade cerebral, que é literalmente o seu cérebro se modificando. A gente tem uma concepção de como se, assim, o nosso cérebro se formou, ele está ali, ele é isso, né? Cara, na verdade, não, o nosso cérebro é muito mais poderoso com isso e ele funciona como se ele fosse um músculo mesmo. Então, conforme você vai treinando ele, mais ele se desenvolve. É literalmente, tipo, você treinar. Então, por exemplo, eu recebi uma situação aqui, eu percebi que eu estou começando a ter uma atitude de mindset fixo, não, Mariana lá, quarta-feira, 7h20 da noite, falou para mim que isso é mindset fixo. Deixa eu voltar. Peraí. Como é que eu posso fazer para transformar isso no mindset de crescimento? Cara, acho que fulano sabe fazer esse projeto, acho que fulano já fez, vou lá falar com fulano. Putz, meu pai tem uma ideia legal sobre isso aqui, vou lá falar com ele. Deixa eu jogar no Google aqui rapidinho para eu entender, sabe? Então, conforme você vai mudando essa trajetória, o seu cérebro ele vai literalmente mudando. Ele começa a fazer ele começa a criar novas ligações neurais, fazer novas sinapses mesmo, inclusive ele vai mudando um pouco o comportamento dele. Isso é uma coisa, tipo, biológica, assim, né? Fisiológica. Então, entender que a gente consegue fazer esse shift do mindset fixo para o mindset de crescimento. E aí eu gosto muito dessa frase, que é do Viktor Frankl. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele foi uma pessoa que ficou em campos de concentração, ele era um filósofo, e enquanto ele estava em campo de concentração nazista, ele criou um livro. Então você imagina o nível de resiliência que esse cara tem, para começar. E segundo, a frase dele é: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E eu acho que já se relaciona muito com a parte de autoconhecimento que a gente falou ali, né? Da gente ter um porquê, porque a partir do momento que a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como. A partir do momento que a gente tem um porquê, o esforço vai fazer parte da jornada. E eu gosto muito dessa frase, porque se for para pensar na história dele, eu acho que a gente tem mais que levantar a bunda da cadeira e correr atrás, assim, sabe? E aí, na prática, como que eu posso melhorar a minha resiliência? Primeiro, a gente já falou, né, de tomar consciência sobre os comportamentos de mindset fixo e transformar em mindset de crescimento. Segundo, não fica no limbo. O limbo, ele é um vão. Se você fica ali, você não sai. Como que eu saio desse limbo, Mariana? Cara, pede ajuda. A gente tem uma dificuldade do caramba de pedir ajuda, assim, pede ajuda, pergunta para quem sabe, pergunta para o Google, igual a gente falou, tem várias testa, faz um negocinho aqui, testa pequeno, deu errado, testa de novo, deu errado, testou de novo, deu certo, sabe, testa. Uma coisa que a gente fala muito na Stone, que eu acho que é legal trazer aqui,
Às vezes a gente fica nesse limbo meio que por perfeccionismo, assim, sabe? Tipo, ai, não vou fazer porque eu vou me expor, e aí eu não vou conseguir fazer direito, e vou ficar, não sei o quê. Cara, antes feito do que perfeito, só não pode ser mal feito. Então, assim, não tem isso de você ficar trabalhando no último detalhe, não sei o quê. Lança, desde que não seja mal feito, né? Acho que esse é o equilíbrio ideal. E, por fim, acho que é encarar a falha como um aprendizado. Putz, deu errado aqui, entrou no limbo. Por que que entrou no limbo? Deixa eu entender, quais foram as coisas que me fizeram entrar no limbo? E da última vez que eu estava no limbo e saí, como que eu fiz para sair? Porque isso faz muita diferença também. Beleza? Show, gente. Então aqui a gente falou das 4 dicas, né? Se conheça, racionalize suas emoções, seja resiliente. E a última, tenha conversas difíceis. E aí, quando a gente fala de conversa difícil, vou beber um golinho d'água aqui para a gente ter essa conversa difícil, né? Hum. Quando a gente fala de conversa difícil, a gente está falando muito sobre sociabilidade. E aí a gente confunde um pouco sociabilidade com esse negócio de se dar bem com todo mundo. Putz, eu sou uma pessoa legal, então eu né, quero me dar bem com todo mundo, não quero me dar mal com ninguém. E a gente, assim, no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura muito assim, de ser muito legal, de ser muito amigo, de ser muito próximo. Então a gente acaba tendo uma cultura muito de, tipo, evitar o máximo possível conversa. Quem nunca evitou uma conversa difícil aqui, vai, me diz? Tipo, inúmeras vezes, né? Seja com família, seja com trabalho, seja com escola, com, sei lá, faculdade. Então, as conversas difíceis, elas se relacionam muito com essa capacidade nossa de se relacionar, de criar conexões, etc. E aí, eu adoro essa frase que é do Alfred Adler. Ele criou a teoria adleriana, da psicologia individual. Então, na psicologia existem várias teorias, né? Existe a psicanálise, existe a junguiana, existe a lacaniana, a, sei lá, cognitiva, comportamental. Ele criou a psicologia individual, que se chama teoria adleriana. E aí, ele fala o quê? Que se todos os relacionamentos desaparecessem no mundo, ou seja, se alguém estivesse sozinho no universo e o resto da humanidade tivesse desaparecido, todos os tipos de problema desapareceriam. E é engraçado, porque isso vai bem contra a frase que muita gente já colocou em legenda de foto aí, sei lá, que é aquela do Tom Jobim, né, que fala que é impossível ser feliz sozinho. Na verdade, se você estivesse sozinho no mundo, provavelmente talvez você nem pensaria no que é felicidade. Então não teria um contraste para você pensar. E aí, só que assim, beleza, relacionamentos, etc. E o Adler, ele fala que uma das principais causas de conflitos são os relacionamentos. E se a gente foge das conversas difíceis, como é que a gente vai fugir como é que a gente não vai resolver os conflitos? Né? Acho que é uma coisa em cadeia. E existe um frame para a gente para a gente entender um pouco melhor por que os conflitos, por que os desentendimentos são causados e como que funcionam essas conversas difíceis. Então, qual que é o ciclo do desentendimento? E aí, se vocês quiserem ir pensando em alguma situação que você já viveu, é legal porque fica cada vez mais prático. Primeiro, a gente tem uma situação, tá ali. Essa é a situação. Depois eu vou colocar um exemplo mais prático para vocês entenderem. A partir da situação, tem um acontecimento. Aquele acontecimento ali me leva a pressupor alguma coisa. Gente, a pressuposição é a maior armadilha de conflitos de relacionamento. A partir da pressuposição, eu gero um desentendimento. Vamos colocar isso de maneira mais prática. E aí tem um livro que eu vou recomendar para vocês que ele dá exatamente esse exemplo. Tinha um casal, 2 casais que estavam numa festa. E aí a menina, ela pegou e começou a pegar sorvete. Já tinha comido sorvete, começou a pegar mais sorvete. Tá lá comendo sorvete, comendo sorvete. O namorado dela virou para ela e falou assim: fulana, você não acha que você já comeu muito sorvete? Pra quê, né? Ela já começou a pensar. Cara, ele tá querendo me humilhar, ele falou isso na frente das pessoas, ele tá me achando, sei lá, gorda, ele tá me achando feia, ele tá me achando isso, me achando aquilo. E aí, a partir disso, cria um desentendimento. E aí, de primeira impressão, o que a gente pensa? Putz, cara é super abusivo, né? Sei lá, aqui falando, controlando o que a menina tá comendo. Só que qual que era a situação de fato? E o que essa pressuposição causou? Antes, e aí o livro vai explicando, a menina, ela tinha pedido para o namorado dela ajudá-la a comer menos. Ah, amor, eu quero emagrecer e tal, você pode me ajudar? Tipo, quando de repente você estiver vendo que eu estou dando uma exagerada, né, e tal, me dá uma ajuda, assim, quando você puder? Beleza, o menino entendeu isso, e quando ele viu aquela situação, ele foi ali tentar ajudar a menina.
Só que na hora, a menina não lembrou disso, estava lá focada no sorvete dela, e ela já pressupôs esse monte de coisa de que ele estava querendo humilhar ela, de que ele estava sendo, sei lá, uma pessoa abusiva, e etc, 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 que gerou esse desentendimento. Então, quando a gente está falando de uma conversa difícil, existe um ciclo do desentendimento que geralmente é muito causado pela pressuposição, e tem várias outras coisas que influenciam também. Quando a gente está falando de uma conversa, primeiro, existem vários tipos de conversa que acontecem numa mesma conversa. Que papo de doido é esse? Primeiro, tem uma conversa que é a conversa do o quê. Então, é literalmente o que é aquela conversa. Ah, aquela conversa é sobre isso, no sentido literal. Segundo, existe uma conversa dos sentimentos. Então, enquanto eu estou conversando com outra pessoa, eu vou me sentindo assim, eu vou me sentindo assado, eu vou ficando inseguro, eu vou ficando feliz, eu vou ficando tenso, eu vou ficando nervoso. E essas conversas dos sentimentos, elas vão afetando as minhas percepções, elas vão afetando a forma que eu vou falar. Então, é uma outra conversa que está correndo em paralelo com a conversa do o quê. E existe a conversa da culpa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu fui falar com fulano sobre uma situação que deu errado e eu tô pé da vida e na minha cabeça eu tô o quê? Culpando a pessoa, que a pessoa fez a besteira lá e deu errado. Então, assim, qual é a chance dessa conversa dar certo? Para começar, né? Então, existe o conceito de learning conversation, que é a conversa de aprendizado. É de fato quando duas pessoas se juntam para aprenderem perante uma situação. E uma conversa difícil pode ser uma learning conversation, né? Então, como que a gente faz para ter conversas difíceis na prática? Acho que o primeiro ponto é, gente, nunca pressuponha. Nunca pressuponha, pergunte. Porque às vezes a pessoa teve uma ação e essa ação que ela tem foi construída como uma coisa que ela faz desde sempre, desde criança, se você está pressupondo que aquele negócio é extremamente pessoal com relação a você. Parou, viu que você já está imaginando o que a pessoa está fazendo, por que ela está fazendo, entrou naquela noia, parou, pergunta, o que é isso para você? Putz, tá, o que você quis dizer quando você falou isso? Só para eu entender, sabe? Ah, por que você pensou nessa coisa? Pergunta, gente, a gente já sai pensando em mil coisas. Uma coisa muito importante, alinhe conceitos. E aí eu acho que isso é super genuíno e simples. Por exemplo, vou pegar essa laranjinha bonitinha aqui. Eu olhando essa laranja daqui, essa laranja, nem sei o que é, né? É uma bolinha laranja para mim. Vocês olhando daí, ela tem dois olhos, ela tem uma boquinha, ela tem um topetinho verde. Então, às vezes eu tô falando de uma coisa que para vocês é uma coisa, para mim é outra, e o desentendimento começa daí. Eu lembro uma reunião que a gente estava, eu e a gente aqui do time da Stone, e aí eu usei a palavra destrinchar. E aí a gente começou, porque eu vou destrinchar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí uma das pessoas que trabalham no mesmo time falou assim, mas como assim destrinchar? E aí a gente começou, destrinchar, não sei o que. E no final das contas, destrinchar era X para essa pessoa e era Y para mim. Então a gente começou numa conversa eterna sobre destrinchar. Peraí, o que é destrinchar? Só para entender, sabe? Porque você começa a ter uma mirabolação de coisas por causa de um conceito que não está alinhado. Acho que além disso, observar seus sentimentos durante a conversa. Então, o que eles dizem sobre você? Porque às vezes essa conversa, o que você está sentindo, na verdade é uma coisa que você tem que elaborar antes. É uma coisa que você tem que elaborar em outra situação. E não é aquela conversa que está causando isso, não é aquela situação. É um sentimento que você tem, é alguma coisa que está ali mal resolvida que você precisa resolver antes. E aí, acho que o mais importante de tudo é sempre pensar que uma conversa difícil é vocês contra o problema, e não você contra a pessoa. Se fica você contra a pessoa, pensa, sei lá, pessoas que moram junto. Se toda conversa, se qualquer coisa que tiver errado, a conversa for contra a pessoa, vai ser um caos, assim. E, na verdade, é como a gente resolve essa solução. É eu e a pessoa olhando para o problema, e não eu olhando para a pessoa como um problema. Senão não dá certo. Por fim, acho que a ideia é justamente transformar a conversa difícil em um aprendizado para ambos. Né? Então, a gente sai dessa coisa de ser uma briga, a gente tem um aprendizado, que muda muito essa concepção e, com certeza, constrói laços e conexões muito mais fortes. Beleza? Pessoal, passamos por todas as 4 dicas aqui. Para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre indicações de conteúdos, e aí queria abrir para perguntas para vocês, para a gente conversar um pouquinho mais, eu também poder ver o chat com clareza aqui, sobre esses conteúdos que eu coloquei aqui, e vários outros que são interessantes. Tem vários que a gente indica. Primeiro, eu vi que vocês até falaram ali no chat, né? Esse é o livro, tipo, base ali do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, então é ele que vai trazer todos os conceitos, todas as coisas, e ele é legal porque ele não é
assim, particularmente, eu tenho muito preguiça de coisa que a gente intitula como autoajuda, né, essas coisas meio assim. E ele é um livro que fala, inclusive, muito sobre biologia, sobre, tipo, ele traz a inteligência emocional de maneira bem científica, e é muito legal. Esse filme, eu recomendo para todo mundo. Quem já viu Divertidamente? Só para eu ver aqui. Fala aí quem já viu Divertidamente, por favor, porque eu sou apaixonada. Quem gostou desse filme? Olha lá, todo mundo botando eu. Sim, gente, Divertidamente ele finge que é um filme para criança, mas ele não é. Porque, na verdade, ele é um exemplo perfeito de gestão das emoções, perfeito. É exatamente isso, você tem ali as substâncias da alegria, da tristeza, do medo, do nojo, da raiva, e o que ele traz de super rico? Porque, não sei quem não viu, gente, vou dar um pequeno spoiler, mas vou tentar não dar muito spoiler. Acontecem algumas situações que só a alegria predomina ali, vai? Que é essa bichinha aqui de vestidinho meio verde, cabelinho azul. Só ela predomina, e a tristeza some. E aí, a menininha, a pessoa que tem esses sentimentos lá, ela não consegue ficar feliz, ela começa a ficar toda meio desregulada. Porque, no final das contas, não existe alegria sem tristeza. É igual aquela coisa de você ser sozinho e não ter nenhum problema, que você tá sozinho. Não existe alegria sem tristeza. Então, estar triste também está tudo bem. Pelo amor de Deus, se nessa quarentena, por exemplo, em nenhum momento a gente puder ficar triste, tem alguma coisa errada, assim, né? Então, acho que é muito legal. Assistam com esse viés de inteligência emocional. E A Coragem de Não Agradar, que fala muito sobre essa teoria adleriana que eu comentei com vocês, é muito legal. Para mim, é um dos livros que mais mudou a minha forma de pensar. Deem uma olhada, assim, realmente vale muito a pena. O Conversas Difíceis, que ele é um manual para conversas difíceis mesmo, então ele fala sobre esse frame que eu falei com vocês, dá vários exemplos, traz várias outras coisas. E com relação a TED, que eu sempre gosto de indicar, tem o Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, que é, assim, estupendo. Inclusive, além de ter o TED dela, tem uma série dela no Netflix, dei uma procurada lá, que é muito legal também. E tem esse TED aqui da Lisa Barrett, que é You Aren't at the Mercy of Your Emotions, né? Então, você não está à mercê das suas emoções. E ela traz muitas explicações sobre o que são as emoções e etc. Fechou? Gente, vamos abrir para dúvidas agora? Gi, como é que a gente está aí para abrir? Sim, a coragem de ser imperfeito. Podemos abrir. Podemos, gente. Quem quiser perguntar, estou à disposição. Isso. Melhor live, né? Que legal. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, lembrando assim que esses conteúdos são conteúdos muito dicas mesmo, né? Então, acho que o negócio vai ser a prática mesmo. A série, deixa eu ver o nome dela aqui. Série Brené Brown. É The Call to Courage. É tipo, não sei como é que deve estar em português, o chamado para a coragem. Alguma coisa assim. Mas se você digitar Brené Brown, vai aparecer. Brené Brown. O que mais, galera? Se vocês tiverem dúvidas sobre outras coisas sem ser inteligência emocional, sobre a Mari, queiram conhecer ela mais, podem mandar. Vamos lá. Tem alguma dica específica para lidar com o sentimento constante de culpa? Eu acho que o primeiro ponto, Agatha, aí é você entender de onde esse sentimento vem. Né? Tipo, e aí acho que, igual eu falei, né? Todo sentimento, na verdade, ele forja uma necessidade. Qual que é essa necessidade que esse sentimento está tampando? Eu acho que você tem que ir em busca primeiro da necessidade de o que está por trás desse sentimento, porque um sentimento de culpa generalizado tem alguma coisa que você tem que investigar antes disso, assim, sabe? Antes de qualquer dica. Se eu te der uma dica, vai ser mais uma coisa que vai tampar em cima, vai tamponar isso ali. Então, tipo, de onde vem esse sentimento de culpa? Qual que é essa culpa? E aí, se você quiser falar com mais detalhe depois, estou super à disposição, tá? Tamara, como a Stone usa a inteligência emocional com seus funcionários? Olha, na Stone, primeiro que eu acho que a gente tem uma coisa muito da gente. A gente se importa muito com as pessoas e principalmente com a educação das pessoas, né? Então, acho que tem uma coisa da gente, primeiro, pensar em como a gente treina bem as nossas lideranças para elas instruírem as outras pessoas. A gente tem muito isso. E eu acho que também tem uma parte por exemplo, nesse período de pandemia e etc., que todo mundo ficou um pouco mais abalado, a gente tem algumas assistências com relação a, não é nem exatamente plano de saúde, mas a gente tem tipo uma assistência pelo celular, de que você pode entrar em contato para buscar alguma ajuda, a gente tem alguns formatos nesse sentido que suportam todo mundo, assim. Ai, cadê? Perdi?
No começo da live você disse que 90% das demissões é por causa de pouca inteligência emocional, mas isso seria uma via de mão dupla? Ou seja, tanto líder quanto liderado. Tipo, do líder também ser demitido? Dani, se você puder explicar, enquanto isso eu vou vendo outras coisas aqui, tá? Eu tenho algum ponto de contato. Gente, podem me procurar no LinkedIn. Hoje eu posso passar meu e-mail? Claro, pode. Tá, eu vou mandar aqui, não sei se vai ficar fácil de achar, mas vou mandar aqui. Mas também podem me procurar no LinkedIn, Mariana Rigoni, vocês já aprenderam lá sobre minha família. Qual a minha formação? Eu sou psicóloga e como foi para começar a palestrar? Eu comecei, né, nem necessariamente, eu nem chamo isso de palestra, tá, gente? Porque eu gosto muito de interagir. Então, com relação a treinamento, eu comecei há bastante tempo, assim, na verdade. E eu comecei, e isso é engraçado, porque assim, quando eu era criança, eu era bem tímida. Tipo, bem tímida. E aí comecei, e eu tenho uma história meio que eu sempre lembro, que assim, eu tinha muito medo de tirar sangue quando eu era criança, muito medo de tirar sangue. E aí eu lembro uma situação específica que eu tinha que tirar sangue, não tinha jeito, minha mãe já estava estressada, a enfermeira que estava tirando sangue estava super grávida, assim, eu estava estressando ela, coitada. Minha mãe viu 2 eletricistas na rua e falou assim: segura essa menina aqui, por favor. Foi bem isso. E aí eles me seguraram e eu tirei sangue. O que eu aprendi com isso? Não que minha mãe é uma bruxa, minha mãe é maravilhosa, juro, uma florzinha. Mas, o que eu aprendi com isso? Que tem coisas que a gente vai ter que passar por. E qual que é o pior cenário? Sabe, então, tipo, se eu vou falar em público ali, qual que é o pior cenário que pode acontecer? Então, eu comecei um pouco com isso, e essa parte de oratória, etc., acho que foi muito testando, eu fui muito aprendendo, recebendo feedback. Eu lembro que um dos primeiros treinamentos que eu dei, eu recebi um feedback que falava assim: Mari, passa muita mão no cabelo. O que eu fiz? Comecei a amarrar meu cabelo. Todo treinamento eu amarrava meu cabelo. Então, eu fui fazendo um pouquinho disso, sabe? Meio testando. E minha formação, eu falei, né, eu sou psicóloga, eu tenho especialização em gestão de pessoas e tal. Como foi para você sair de um lugar e ir para outro, inclusive estado com esse tanto de incerteza? Como você utilizou essas dicas de inteligência emocional para não deixar essa possibilidade, essa possível vulnerabilidade tomar conta de você? Sobre essa parte, isso é uma pergunta engraçada, assim, Alberto, porque a minha mudança para São Paulo foi, eu fiquei sabendo na quinta que eu ia me mudar na segunda. Tipo assim, bluft, assim, de mala e cuia. Por coincidência, eu tinha uma passagem comprada aqui para São Paulo, porque eu ia participar de um evento da Fundação Estudar, enfim. E aí eu meio que já vim de mala e cuia, assim. O que eu pensei na hora, assim? Aí até minha mãe, ela me perguntava, e minha mãe, ela trabalhou em banco a vida toda. Então, só que ela trabalhou em banco, banco mesmo, assim, né? Então ela ficava muito, tipo assim, nossa, minha filha, eu vim pra trabalhar no Nubank. Então ela falava assim, você vai trabalhar em banco? Tipo assim, nem a minha mãe, que me apoia em tudo, tava, tipo assim, segura. Eu falei assim, mãe, cara, se der errado, eu volto. Muito assim, literalmente essa coisa de você pensar no seu pior cenário. É claro que, gente, tem piores cenários que possivelmente nem eu consigo imaginar, porque a realidade de cada um é muito individual. Mas, assim, na minha realidade, os meus piores cenários tinham alguma solução. Então, acho que você sempre pensar nessa solução, e não necessariamente essa solução é um plano B, ela é uma solução e beleza, assim, sabe? Então, acho que eu usei muito isso e eu fui muito me conectando já com pessoas, assim, sabe? Então, nesses poucos dias que eu tinha de mudança, eu fui falando com todo mundo que eu conhecia de São Paulo, eu fui tentando me blindar com essas formas também. E uma coisa que eu lembrei também, falando dessa resposta para o Alberto, que a Andressa perguntou, eu fiz muita coisa junto com a Fundação Estudar também, então eu aprendi muito a conduzir treinamento com eles, e aí depois fui fazendo várias outras coisas. A pessoa ansiosa com inteligência emocional. Como que a inteligência emocional pode ajudar no controle da ansiedade? Eu sou super ansiosa. Sou super ansiosa. E aí eu acho que tem algumas coisas. Acho que, primeiro, a ansiedade, ela sempre vem de algum lugar, igual eu falei, né, da pergunta ali acima, da culpa. Então, acho que tem algumas coisas que você pode usar, tanto de você ir se questionando da sua história, de como que é, de onde que vem essa ansiedade. Dependendo do nível de ansiedade, eu com certeza recomendaria fazer algum acompanhamento psicológico. E, gente, pelo amor de Deus, acompanhamento psicológico não tem a ver com estar em depressão. Óbvio que pessoas que têm depressão também podem buscar acompanhamento psicológico, mas isso, uma coisa não é relacionada à outra, assim, sabe? Eu já ouvi várias coisas de, eu vou buscar um psicólogo, quer dizer que você não tem família, sei lá, quer dizer que você não tem amigo. Não tem nada a ver, é uma pessoa que vai estar ali te escutando de fora, sem julgamentos, que tem uma outra postura, que tem um estudo para isso, para te orientar. Então, acho que além de todas as coisas de inteligência emocional, dessas dicas que eu usei, que eu falei aqui, eu acho que essas dicas, elas te ajudam a controlar no momento ali, numa situação e etc, mas para ir a fundo, acho que
importante realmente investigar isso com o auxílio de um profissional, dependendo do nível dessa ansiedade. A Estônia tem uma cultura também muito forte em relação aos valores e as emoções das pessoas. Ah, tá, esse é um comentário. Terapia é vida. Sim, terapia é vida. Qual que é a sua rotina na Estônia? Sua do pessoal do seu time. Aqui, na minha casa agora, né? A gente se divide por projeto, né? Então a gente sempre se dividiu por projeto, cada um pega um projeto, a gente divide com o time. Então, por exemplo, a gente acaba se dividindo um pouco, tipo, quem vai cuidar disso aqui, quem vai cuidar disso ali, e a partir disso a gente vai quebrando um pouco as atividades. Então, cada um com seu projeto, a gente acaba trabalhando muito junto também. Então, tem esse projeto aqui, mas a gente valida junto. Com relação à rotina, a gente sabendo quais são os projetos, sabendo o que a gente tem que entregar e etc., a gente vai tocando e acionando sempre que for preciso. Semanalmente a gente faz uma reunião para bater alguns pontos, e aí sempre quando a gente está dentro de um projeto, às vezes a gente fica muito enfiado ali, né? Então essas reuniões são bem legais, porque às vezes alguém dá uma ideia que você fala, putz, deixa eu vir para cá, deixa eu ir para lá. Então, é muito nesse sentido, assim, dividido por projetos, a gente vai tocando cada um por si. Eu tenho um time, né, tipo, meu time é formado por 2 pessoas que têm times, assim, e a gente vai tocando mais ou menos nesse escopo, assim. Aí a gente naturalmente, a cada semestre, a gente vai revendo as prioridades, a gente revê sempre, tá, gente? Igual eu falei, resiliência é um negócio muito importante na Stone. Então, pode ser que você tá num projeto aqui que fez isso aqui, você tem que focar em outra coisa, e vambora, assim, sabe? Uma hora o que você estava produzindo é utilizado depois. Isso acontece muito. Então, acho que rever prioridades é sempre, mas a gente tem que ter sempre uma linha, assim, sabe? Um tronco que amarra tudo, um arco que amarra tudo. Que mais? Fechamos? Temos aí mais 9 minutinhos, né? De acordo com o programado. Como você pode ajudar? Como eu posso ajudar as pessoas que estão começando novos projetos? Que legal, Ju! Fala aí. O teclado do meu computador tá quebrado, eu tô digitando por uma app aí que tá super ruim pra digitar. Tá tudo bem, Ju, tá tudo bem. Uma Aspira da Estônia, comecei essa semana. Pra quem Que não legal. sabe, que a Aspira são os novatos. E eu queria uma dica sua aí de como aí pode ajudar as pessoas que estão começando esse projeto novo. Eu sou do comercial, então é uma coisa totalmente nova, porque o comercial ia pra rua e agora o comercial está em casa. Então eu quero uma dica sua aí de como começar esse projeto, que já vai ser totalmente de ponta cabeça, porque já vai ser de uma forma que não era antes. Sim. Cara, eu acho que tem algumas coisas interessantes, assim, até pensando nesse contexto mais do comercial e etc. Acho que o comercial, ele tem uma coisa de você lidar, já ter que lidar com muito não, né? Então, acho que tem uma resiliência absurda em ser do comercial. Eu bato muita palma para essa galera, porque não é fácil, assim, não é fácil. Já trabalhei com coisas relacionadas a comercial, assim, tipo, dentro dessas coisas de educação, e não é fácil. Então, acho que tem algumas coisas importantes primeiro, treina muito, e aí acho que isso vem antes de inteligência emocional, só que isso naturalmente te ajuda na inteligência emocional, porque eu acho que se conecta com aquilo que eu falei cara, se você deu o seu melhor, o que tá de fora ali meio que não te atinge, sabe? Então, acho que quando você conhece meio que os seus inimigos internos, assim, você lidar com seus inimigos externos é muito mais fácil. E eu acho que na área do comercial tem muito isso, né? Primeiro, você está entrando tá numa situação nova, que já vai te trazer insegurança automaticamente, né? Isso é do ser humano. E segundo, que você está numa área que naturalmente vai ser desafiadora para qualquer pessoa em qualquer área comercial, assim. Mas eu acho que tem muita coisa no sentido de resiliência, de você ter esse mindset fixo. Cara, deu errado com esse, entende que é com essa pessoa, vai para a próxima, continuou dando errado? Putz, será que sou eu? Mas ao invés de entrar no limbo e ficar pensando, putz, aqui eu que tô errando, eu que sou ruim, eu não sei vender, pergunta pro outro, deixa eu fazer uma rota com você? Deixa eu ouvir o processo com você? Sabe, eu acho que tem algumas coisas que você pode tirar do imaginário. Eu acho que a emoção, ela tem um negócio que ela fica muito no imaginário. Sai do imaginário e vê na prática. O que eu posso fazer para tirar essa insegurança minha, assim, sabe? Isso é uma coisa que só você vai poder fazer. Se você estiver inseguro e não abrir essa dúvida para alguém, você vai morrer insegura, sabe? Em resumo, é isso, assim. Então, tipo, bota isso para fora, pergunta pro seu líder, pergunta pros seus pares, não tenho dúvida que a galera vai querer ajudar, assim, sabe?
Acho que isso é um pouco de dica que eu posso dar relacionada a isso, para tirar um pouco a emoção do imaginário e assentar. Faz sentido, Ju? Faz sim, obrigada. Na verdade, tem sido já um pouco disso. Eu já tenho conversado bastante com os colegas. A gente já tem uma semana aí bem extensa de estudos, com equipes acompanhando a gente diariamente. Mas na verdade, o nervosinho assim na barriga, aquele friozinho que tá dando, é porque a situação, que já é uma novidade, que já é uma coisa nova, tá vindo numa situação totalmente adversa, que é essa situação do Covid. Então, o novo do trabalho com o, meu Deus, o que é que eu faço agora nessa situação que eu tô entrando aqui, eu tenho que fazer tudo que é novo, num ambiente que é novo para todo mundo que já fazia aquilo antes. Não, eu acho que isso que você falou já até responde um pouco da sua pergunta. É novo para todo mundo. Tá todo mundo nessa mesma situação, assim, sabe? Não é você que tá ali, tipo, ai meu Deus, só eu tô me sentindo nessa situação. A gente tem um negócio, inclusive tem um livro da Brené Brown, se eu não me engano, que fala assim, eu não sabia que isso, eu achava que isso só acontecia comigo. E aí, e aí eu acho que tem muito isso, assim, sabe? De entender que, cara, começa a falar com outras pessoas. Com certeza isso não tá acontecendo só com você, não tem a menor dúvida. Porque, assim, todo mundo teve que se readaptar, né? O mundo inteiro. Então não fica sozinha nisso aí, sabe? Tem um monte de gente que tá no limbo junto, abraça todo mundo no limbo e sobe. É um pouco disso. Sim, sim. Mas vai dar tudo certo e todo mundo vai conseguir lidar e a gente vai superar essa situação. Ó, tem uma pergunta para você ali. Opa. Outra coisa, testa, né, Ju? Cara, testa. Fez de um jeito que não deu certo, anota de qual jeito você fez, você sentiu que não deu certo. Faz de novo, anota esse jeito que não deu certo. Não deu, putz, deu certo. O que eu fiz desse jeito, sabe? Você deu. Ai, calma aí que eu tô subindo aqui, o negócio tá subindo tudo. Você deu a dica para nós evitarmos fazer pressupostos através de perguntas. Tudo bem, mas como eu posso perguntar sem gerar mais pressupostos do outro lado da equação? Tipo, gerar um pressuposto da pessoa? Tipo, a pessoa. Tipo, sem que a pessoa crie a pergunta. Ah, entendi. Eu acho que vai depender muito da forma que você vai perguntar para ela, assim, tipo, você deixando uma pergunta bem clara de, olha, se você tá alinhando um conceito, tipo assim, vamos dizer que, igual eu dei o exemplo lá do destrinchar. Deixa eu entender o que é destrinchar. Essa semana eu tive uma reunião que a pessoa me falou assim, depois você passa pra gente os inputs. Falei, cara, o que será que é input? E aí, se eu não pergunto, eu vou começar a pensar, putz, eu posso mandar um negócio, pode não ser o que ela tá esperando. Aí, se eu mandar um negócio ela não gostar, aí, não sei o quê. Eu falei assim, e me explica o que é input na sua visão, só para a gente ter um alinhamento aqui, para eu entender o que você espera que eu envie, o que eu te mande, sabe? Acho que existe um negócio de alinhamento nesse sentido, assim. Ou, por exemplo, nessa situação que eu dei do menino, da menina do sorvete, etc. Fulano, o que você quer? Eu acho que você pode até falar um pouco do seu sentimento, assim, sabe? Porque acho que o seu sentimento é um negócio seu. A forma que você se sentiu não existe certo ou errado, é o jeito que você se sentiu. Então, assim, fulano, eu me senti um pouco. Eu fiquei um pouco chateada com a forma que você falou daquele momento. Você pode me explicar o que você pensou? E aí acho que tem algumas dicas boas, e aí não dá pra gente abordar tudo, mas tipo, como você parafrasear o que a pessoa falou. Tipo, só para eu entender, você disse que é pra gente fazer tal coisa, nananana, usar a frase da pessoa. É isso? Só para ver se eu entendi? Sabe? Porque aí você não tá adicionando nada. O problema é quando você rotula, quando você coloca de um jeito que parece que você tá julgando a pessoa. Então tem algumas formas de você fazer isso. Tem um livro legal de você fazer isso também, que se chama, que é do Marshall Rosenberg, eu não sei falar o sobrenome dele, não lembro exatamente como é que é, mas é o de comunicação não violenta. E ele fala um pouco de como que você pode fazer para se comunicar sem gerar essa reação nas pessoas, assim. A live vai ficar disponível, já foi respondido. Fechou, eu acho, né, Gi? Fechou. Gente, se vocês quiserem ver essa live maravilhosa de novo, ou indicar para os amigos, ou ver as antigas, eu mandei aqui no chat, no papo, Stone/Papo Jovens Empreendedores, é o lugar que a gente está colocando todas as nossas lives antigas. Então, vocês podem ir lá dar uma olhada depois. E tô mandando aqui também o nosso format para vocês contarem para a gente o que vocês acharam da live, o que vocês querem ver nas próximas, tá bom? Sim, por favor, Obrigada. falem para mim o que vocês acharam. Isso, dá o feedback para a Mari para ela continuar se desenvolvendo
Exato. Vai que eu mexi muito no cabelo também. Tem que parar. Mari, brigadão por ter topado conversar com a gente. Amei, acho que a galera também deve ter amado. Então, obrigada, gente, por ter ficado até agora. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu mesmo. Quem quiser entrar em contato aí, já botei meu e-mail, LinkedIn. A gente se acha.